Homem-Aranha, série animada de 1990. Nesse vídeo veremos por que essa adaptação foi, sem dúvidas, a melhor até hoje. E o que os filmes do Tobey Maguire, o Aranhaverso e Harry Potter têm a ver com isso. Antes de tudo, solta até no like se você também tem boas lembranças dessa animação. O Homem-Aranha. A série começa com Peter recebendo uma oferta de $1000 por uma foto do lagarto, na qual ele queria muito para comprar uma moto, e logo a responsabilidade da vida adulta bate na porta. Tia May está coberta de dívidas, e Peter, que percebe isso, se autocritica por pensar em comprar uma moto, sendo que a mulher que o criou precisa de ajuda. Logo no primeiro episódio, nós já entendemos um pouco da pegada da animação, com mensagens bem maduras e um Peter Parker que já é um aranha de certa forma experiente. Esse Peter tem conflitos, dores e desejos muito humanos, e ao longo dos episódios nós vemos que ele é um expert em ignorar isso, e sacrificar seus próprios desejos pessoais por um bem maior. A gente vê que o Peter realmente se ferrava bastante, ele não tinha sequer um minuto de descanso. Uma coisa que eu achei interessante dessa animação foi a relação de amor e ódio que temos com o JJ. Ao mesmo tempo que ele quer pegar o Aranha cometendo um crime, ele não aceita inventar histórias para queimar o Aranha, então chega até a defender o Homem-Aranha quando ele tá certo. E aqui já vem uma das grandes lições que eu aprendi com essa animação. O JJ sempre arruma problema. Ele sempre acaba em perigo por causa de alguma coisa que ele mesmo fez. E o Homem-Aranha salva ele todas as vezes, mesmo que JJ cause uma dessas situações na tentativa de denegrir o Aranha. Ou seja, o Homem-Aranha não se importa com quem você é. Ele vai te salvar e ponto. Ele não vai deixar você pra trás porque você tem algo contra ele. Você volta para me salvar, certo? Ei, eu sou um super-herói, lembra-se? Beleza, que é uma série antiga, ela sofre com problemas, como o fato de que Jameson transforma McGargan em escorpião, e a única coisa que Gargan quer é que ele reverta a besteira que ele fez. E no final, quem é preso é o Gargan, por ser o escorpião, e o Jameson não é preso por ter criado o escorpião. Mas nesse mesmo episódio nós compreendemos os motivos de Jameson, do porquê que ele odeia mascarados. Ele é um cara traumatizado com isso. O cara mascarado levou a vida da mulher dele. Anos atrás, um chefe do crime me avisou para não publicar uma história, mas eu recusei. Uma noite, um homem veio atrás de mim, um homem mascarado. Ele mirou em mim, mas atingiu ela. O que também não justifica os erros que ele comete o tempo todo por causa disso, mas nos dá uma profundidade do personagem, o que já faz ele ser, sem dúvidas, a melhor adaptação do JJ de todos os tempos. Isso eu falo incluindo os live action. Que JJ não é um mero objeto de roteiro para ser usado como alívio cômico. Aqui ele é um personagem muito vivo. Ele tem muito mais profundidade do que qualquer outra adaptação, tanto dos cinemas quanto de outras animações. Homem-Aranha, onde quer que você esteja, se você está me ouvindo, você deve me procurar. É uma questão de vida ou morte. Pra você ter noção do quanto que essa animação é incrível, ela não só é a mais bem avaliada de todas, como tem o próprio Stan Lee envolvido na criação da série. E fica nítido que ele tá envolvido nisso, porque a essência do Homem-Aranha é completamente preservada e melhorada aqui nessa série. As aparições de outros heróis são muito épicas aqui, como dos X-Men, Doutor Estranho, Justiceiro, Blade. Tudo nessa animação parece que quer pular da tela, tudo tá muito vivo, inclusive os personagens secundários, que, como eu disse, não são meros objetos de roteiro. Como o Brock, que antes de se tornar Venom era mais um personagem secundário, e aqui ele é a melhor adaptação de todas do personagem, e isso não tem discussão. Não tem Venom do Tom Hardy, não tem nada. É a melhor adaptação mesmo. O ódio dele pelo Homem-Aranha é muito bem construído e acontece aos poucos, o que nos leva a outra lição que extraí dessa animação. Os vilões aqui são vilões. A animação faz questão de deixar isso na cara. Ed Brock perdeu emprego, dinheiro, reputação, até mesmo a própria casa. E isso tudo fica óbvio que foi culpa dele. O Aranha nunca fez um mal pra ele, mas ele insiste em se vitimizar e em culpar o Aranha. Constantemente vemos o Peter de saco cheio, não ganhando nada, quebrado financeiramente, deixando de viver sua própria vida e ainda sendo tirado como bandido pelos outros. E Peter, mesmo que não tenha culpa por algo, ele assume que a culpa é dele. Ed Brock e Peter, os dois têm problemas, os dois têm aflições, mas enquanto o Brock se vitimiza por seus problemas, Peter assume culpa e responsabilidade. Palavra que define
define o Homem-Aranha? Responsabilidade. Todos os vilões causaram os próprios problemas, mas não aceitam isso. O que nos mostra que os maiores vilões são aqueles que acreditam serem vítimas, são perigosos, pois não têm remorso. Acreditam estar apenas se defendendo quando na verdade são os que mais oprimem. Os vilões daqui parecem até crianças às vezes, e é a intenção mesmo para mostrar que são imaturos, que têm motivações bobas, como o Dr. Octopus, que acha que a família Hardy deve alguma coisa a ele, sendo que todos nós temos o direito de não acreditar em algo e parar de investir. Ninguém nos deve nada, mesmo que seja o trabalho da nossa vida. Ninguém tem nada a ver com isso, cabe a nós cuidar dela. Esses vilões poderiam ser heróis e o Homem-Aranha poderia ser um vilão, mas os poderes não transformam ninguém em vilão e nem em herói. O vilão já era vilão antes dos poderes e o herói é a mesma coisa. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já ouviu o ditado que a oportunidade faz o ladrão? Essa animação passa justamente essa mensagem sobre os vilões. Uma pequena exceção ao Lagarto, que foi meio que vítima do JJ, o que também não justifica a vilania dele, porque ele recebeu a oportunidade do JJ de se tornar o Lagarto, de se tornar um ser superpoderoso, mas ele quis isso, ele escolheu isso, ele quis fazer o mal pro Homem-Aranha, ele desejou isso, então ele não é totalmente vítima. E falando de vilão e ladrão, eu lembro do Rei do Crime daqui, que vocês vão me perdoar, mas também é a melhor adaptação de todas. A gente sente medo de verdade do Wilson Fisk. Ele chantageia o Smite falando que ele não vai sair dali enquanto ele não completar o trabalho. Ele sempre atrai pessoas com ideias maravilhosas. E no final, quando as pessoas percebem o quão mal ele é, já é tarde demais. Como o Smite comprou a ideia de Wilson Fisk de vingar o seu pai, e no final acabou atolado até o pescoço. Tia May? Parker, aqui fala alguém cuja vida está em suas mãos. Você precisa me pôr em contato com o Homem-Aranha imediatamente. Não posso acreditar, essa voz parece... Ele é o único que pode me salvar do meu patrão, um gênio do mal conhecido como Rei do Crime. Mais tardar, ainda descobriríamos que pai de Smite estava vivo esse tempo todo em criogenia. Ou seja, Wilson Fisk usou o cara esse tempo todo. Ele é mau até o final. E isso é incrível, eu nunca vi isso em nenhuma outra adaptação do personagem. Nós, do lado de fora, ficamos com medo do Rei do Crime. A gente fica tenso pelo Smite, pela situação que ele tá, a gente se imagina no lugar dele. O Wilson Fisk foi capaz de dizer adeus pra mulher que ele ama e colocar o próprio filho na cadeia para se safar. Isso tudo porque ele é um monstro. Ele consegue ignorar completamente tudo que ele sente. Ele realmente é a representação do vilão. Vemos o vilão ingrato que ele é quando ele condena Peter Parker, o homem que salvou a vida dele, ao que facilmente seria prisão perpétua. E mais uma vez eu vou deixar minha admiração pelo JJ daqui, que nesse episódio que Peter é incriminado e acaba preso, JJ mostra que no meio daquela pedra tem um coração. Ele paga uma fortuna para Matt Murdock defender Peter e ele insiste em ser anônimo. Eu gostei disso porque JJ representa aquele cara antigo e tradicional, às vezes duro de se lidar, mas que defende os dele com tudo que ele tem. Pelo sentido raso do JJ, muita gente acha que ele é só mais um cara rabugento, sendo que não. JJ ele é rabugento com as pessoas que trabalham com ele, porque só trabalha com ele os melhores. O melhor fotógrafo, o melhor editor, todas as pessoas que trabalham com JJ são os melhores. Ele exige muito porque ele confia nessas pessoas, ele acredita nessas pessoas. Os personagens realmente são muito vivos e as cenas são as mais marcantes de todas as adaptações, incluindo live action. O que nos leva a entender por que o filme do Tobey Maguire é um filho dessa animação. Tudo na trilogia do Sam Raimi é quase como se fosse uma versão live action dessa animação. Tudo que mais deu certo na trilogia é porque tinha dado certo nessa animação primeiro. Os filmes do Sam Raimi só existem do jeito que são porque essa animação existiu antes. Você reconhece essas cenas? Agora, olha essas. Toda adaptação de respeito do Aranha se baseia nessa animação e as que não se baseiam ou encontram seu fim rapidamente ou não cativam o público. Inclusive, uma curiosidade interessante é que o homem que finalizou Tio Ben no filme do Andrew tem a cara do homem que finalizou Tio Ben na animação de 1994. Comenta aí, qual é seu Homem-Aranha favorito? Vale live action também. Uma das coisas que mais me chama a atenção é que nem sempre Peter ele tá contente como herói. Nem sempre é o que ele queria, mas ele escolhe ser herói. Eu gosto muito dessa palavra, escolha.
escolha. E o Homem-Aranha é um símbolo de escolha. Um exemplo de que uma história traumática não justifica uma escolha ruim. A gente vê um grande amadurecimento no Peter, que já é um cara maduro. Ele tá sempre muito estressado mesmo, sabe? E eu adoro isso no Homem-Aranha. Na essência do Homem-Aranha, o símbolo da aranha pra Taina é a esperança de dias melhores. E nesse episódio é um dos episódios mais emocionantes de toda a animação, porque nós vemos o Peter nessa fase que ele tá muito estressado, que ele perdeu muita coisa, que ele tá muito chateado sendo herói, e ele recebe uma carta dos pais de Taina pedindo pra que ele fosse visitar a menina. De primeira, ele amassa a carta e joga fora, sabe? Mas a Madame Teia chama a atenção dele, falando que ele precisa aprender com uma criança o que é ter fé. E quando nós conhecemos Taina, ela é uma grande fã do Homem-Aranha. Ela tem todos os artigos do Homem-Aranha, ela tem fotos do Homem-Aranha, bonecos do Homem-Aranha. Ela é muito fã do Homem-Aranha. O Homem-Aranha não é o herói dessa história. A Taina, que é a heroína desse episódio, ela que salva o Homem-Aranha, ela que salva o dia. Logo, a câmera dá um close pra onde a Taina mora, e é um abrigo pra crianças com câncer terminal. Ela continua sorrindo, e nesse episódio ela ensina uma grande lição pro Homem-Aranha, que tá tudo bem quando as coisas estão dando errado. De acreditar que tudo bem se não tá dando certo, você precisa fazer o que é certo. Além de tudo, saindo um pouco dessa parte dramática, o Homem-Aranha aqui é um grande piadista. Aqui eles conseguem trazer essa parte humorística do Homem-Aranha da melhor forma possível. De herói a ladrão em um dia. E eu nem sou político. Ah, que nojeira. Por que eu não posso ser um super-herói das galáxias? Porque é sempre o esgoto. Eu posso usar aquele caminhão como cobertura. Espero que o Homem-Rato e o Homem-Barata não estejam aqui. Os Quatro Fantásticos nunca vêm ao esgoto. Nem os Vingadores. Eu nunca vi os Vingadores no esgoto. Nem os Defensores. Talvez o Hulk. Primeiro ele me vence no ar e agora está me vencendo em terra firme. Pelo menos eu ainda tenho esgoto. Essa animação é muito divertida e leve, tem a magia dos quadrinhos, onde uma das minhas versões favoritas é a do Universo Ultimate, que em outro vídeo eu vou estar explicando pra vocês o porquê. E falando de Universo Ultimate, eu lembro de Miles Morales. Miles Morales é o protagonista nessa saga do Aranhaverso, que é uma das coisas mais empolgantes sobre o Aranha que tivemos a oportunidade de ver nos cinemas, uma ideia que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos lá em 2014. Mas essa saga do Aranhaverso não existiria nos quadrinhos e muito menos nos cinemas se não fosse pelo Homem-Aranha dos anos 90. Introduziu a ideia de um Aranhaverso antes mesmo dessa ideia surgir nos quadrinhos, o que torna essa animação uma referência tão importante quanto os quadrinhos quando falamos de Homem-Aranha e a adaptação do Homem-Aranha. É a série que pra mim mais mostra o herói que Peter é, porque ele é tirado como um grande covarde o tempo todo por fugir de situações de perigo, e ele realmente não se importa se as pessoas vão parar de gostar dele como Peter, porque o que importa mesmo pra ele é salvar o dia. O que mais prova isso é o episódio do Sexteto Sinistro, que ele perde os poderes e se mostra um grande herói ao enfrentar 6 vilões sem um único poder, que nos ensina que não são os poderes que fazem o herói, e sim a responsabilidade que Peter assume que um vilão nunca assumiria. Vemos Peter se desenvolver com Mary Jane por bastante tempo. Ele chega até a se casar com ela, e quando achamos que o Aranha vai ter finalmente um pouquinho de paz, depois do episódio do Duende, que a Mary Jane cai no portal e simplesmente some, Peter fica angustiado, e ele finalmente acha a Mary Jane do nada. Nós descobrimos que ela é um clone, e que a verdadeira Mary Jane está realmente perdida por aí no multiverso, e o clone ainda morre nos braços de Peter. Essa cena é muito pesada. Logo depois, o Peter acaba conversando com a Madame Teia e ela finalmente diz a missão que Peter tem que cumprir. Uma versão do Aranha que se juntou com Carnificina destruiu o universo. Mas com muita malandragem, o Beyonder volta no tempo para antes do Carnificina fazer isso. E ele precisa contratar um grupo de aranhas para poder resolver esse problema. Eu não sei se vocês também, mas eu fiquei muito animado com isso porque adapta uma das fases mais importantes dos quadrinhos, que é Guerras Secretas. Depois de toda essa treta multiversal, Peter e Madame Teia vão para sua jornada procurar Mary Jane, a verdadeira Mary Jane que tá perdida por aí no multiverso, onde a série termina de uma forma muito triste, porque ela foi cancelada, termina sem final basicamente. E Harry Potter, que você falou no início do vídeo, bom, Harry Potter é uma saga de filmes que adapta os livros da escritora J.K. Rowling. Os livros de Harry Potter acumularam uma multidão de fãs, e os filmes quebraram a bolha, apresentando Harry Potter pro mundo todo. A semelhança que Harry Potter tem com a animação do Aranha dos anos 90 é basicamente que as duas provam de uma vez por todas que aquilo que adapta os nossos personagens de forma fiel à essência original sempre dá certo.
entre 1990 até 2010, no máximo 2012, e excluindo 2009, porque 2009 foi uma porcaria, pra mim essa aqui foi a época de ouro das animações e das adaptações em geral. Quando a obra original é respeitada, a adaptação ganha muito respeito dos fãs. Por mais que elas tenham defeitos, porque nada é perfeito mesmo, todas essas adaptações aqui têm um grande respeito e carinho dos fãs. E por que não fazem mais coisas assim, com essa magia, como o Batman do Christopher Nolan, ou a série animada do Homem-Aranha de 1994? Eu vou te falar o porquê. As mãos do próprio Stan Lee, o coração, a alma e a mente genial de Stan Lee está nessa animação. Agora eu te pergunto, por que será que deu certo? Harry Potter adapta os livros de forma fiel. Por que será que deu certo? Quase nenhuma adaptação dá certo hoje em dia, porque ninguém se importa com o material original. A animação do Aranha é literalmente um quadrinho animado. Os filmes do Sam Raimi são bons porque seguem o caminho da animação. O Aranha-verso que a gente conhece hoje talvez não existiria se não fosse pela animação de 94. E Harry Potter, assim como o Homem-Aranha, acumulou fãs por serem dois exemplos de ótimas adaptações. Histórias tão bem escritas que não podem e realmente nunca serão esquecidas. Se você assistiu a animação, com certeza você se identificou muito com o que eu falei e eu espero ter te causado um efeito nostálgico nesse vídeo aqui. E se você ainda não assistiu, eu recomendo muito, você não vai se arrepender. Tem muita gente que tem preconceito com a animação antiga, mas eu vou te falar uma coisa, às vezes é até melhor que algumas animações atuais. Você realmente não se incomoda com o modelo de animação antigo, é muito legal e vai te agregar um conteúdo super interessante, assim como o conteúdo que eu me esforço todos os dias pra estar roteirizando, gravando e editando aqui pra vocês, porque eu quero trazer um conteúdo de qualidade. Eu agradeço muito a todas as pessoas que assistiram até o final. Eu vou pedir pra vocês darem um like se vocês gostaram do vídeo e se inscreve no canal pra estar me apoiando, porque eu vou estar realmente fazendo cada vez mais conteúdo de qualidade. Eu me esforço pra fazer cada vez mais e com mais qualidade.